Lucas capítulo 6, o versículo 6 diz assim: em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Esse texto está falando de Jesus. Jesus, ele entrou na sinagoga e ali ele estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, a mão direita ressequida, a mão direita mirrada. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, olha o que Jesus vai dizer: levanta-te e fica-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Versículo 10. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. Versículo 10, por favor. Pulo 9. Isso. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Diga glória a Deus. Eu orei para que Deus despertasse a igreja, para que a igreja orasse pela madrugada. E eu falei a respeito disso. Eu orei para que Deus acordasse vocês de madrugada. E Deus decidiu me acordar pela madrugada. E de domingo para segunda, ainda muito cedo, eu acordei por volta de 4 e pouco da manhã. Não é muito cedo assim, né? Mas era 4 e pouco da manhã. E eu fui para o meu lugar de oração. E Deus, essa palavra subiu no meu espírito: o homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida. E eu comecei a pensar e a meditar a respeito disso. O que é mirrado? É aquilo que murchou, é aquilo que não cresceu, é aquilo que não se desenvolveu. Mirrado fala de exaustão, alguém que está exaurido, cansado, abatido. E eu comecei a pensar a respeito disso. Aquele homem estava na sinagoga, é como se hoje estivesse na igreja. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que Deus nos fez da sua imagem e semelhança. Antes que Deus fizesse o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou os céus e a terra, e Ele fez a declaração: haja luz e houve luz. Depois Ele criou os animais, os répteis, as aves, os peixes. E então Ele cria o homem, a sua imagem. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nenhuma outra criatura traz a essência de Deus, porque Ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Nós trazemos em nós o DNA do Criador, com um propósito: reinar sobre a terra, sujeitar a terra, dominar a terra. Nenhum outro ser foi feito à imagem do Criador, a não ser o homem. Deus nos fez da sua imagem e semelhança para sermos plenos, sermos completos. Deus nos fez para que desfrutássemos de uma vida plena, de uma vida abundante. Deus nos fez com este propósito. A Bíblia diz que o ladrão, o diabo, ele veio com a missão: roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus deseja que você viva nesta dimensão. Nada aquém disso, na medida certa. Você não foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver subjugado, para viver oprimido, exaurido, mirrado. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para governar todas as coisas. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e trazemos em nós o DNA do crescimento, da frutificação e da multiplicação. Lá estava Jesus, naquela sinagoga, e de repente Jesus olha, e Ele faz algo que, se fosse hoje, não era politicamente correto. Ele diz para o homem da mão mirrada: fica em pé.
Imagina, vai expor alguém? Na verdade, Jesus, Ele vê mais do que o nosso exterior, Ele vê o nosso interior. É possível que eu olhe para você e tenha a percepção que alguma coisa não está bem na sua vida. É possível. Que alguém olhe para você e se torne perceptível, olhar natural, que você não está bem. Que alguma área da sua vida foi interrompido o fluxo da vida. É possível que você, em uma área, você seja bem sucedido, em uma outra área está estagnado, paralisado. Isso se torna perceptível aos olhos humanos. Mas existem algumas coisas em nós que o olhar humano, por mais clínico que ele seja, não se percebe. Mas Jesus percebe. E Jesus sabe exatamente como nós estamos. Jesus, Ele conhece o nosso mundo interior. Ele vê o mais profundo da nossa alma. É possível que haja um fluir de produzir riqueza em você, mas numa outra área você percebe que já não há mais o fluir, e já não há mais gozo, já não há mais alegria, já não há mais satisfação, já não há mais prazer, perdeu-se o fluxo da vida. A mão direita fala que a mão do relacionamento, da comunhão. A mão direita é a mão da autoridade, a mão direita é a mão da produtividade. Eu pergunto, como está a sua produtividade? Muitos foram estancados, eles não conseguem avançar nas suas conquistas pessoais. Outros foram paralisados nos relacionamentos conjugais, estão completamente paralisados. Eu completei, dia 21 de dezembro, 35 anos de casado. Isso é para dar um aplauso ao Senhor, não é verdade? 35 anos. E eu me lembro da minha lua de mel, como que eu fui na minha viagem, e de vingança eu fui lá pertinho de novo, mas fui de uma forma completamente diferente. Eu me lembro que eu me casei naquela mesma noite, peguei um ônibus e saí para Curitiba. Imagina um trem desse. Fui para Londrina, Curitiba, depois para Guarapuava. Esse é lugar para passar a lua de mel. Curitiba é maravilhoso, mas eu fui para Guarapuava. Por que Guarapuava, apóstolo? Porque ali tinha uma instância, e eu fui para essa instância, mas eu não tinha carro. Combinaram que ia me pegar na estrada, que era, não sei, 15, 20 quilômetros da instância, e não foram pegar. Chegou a noite, eu estava lá com a Marisa, toda bonitinha, com a Maria não esperando. Olha que coisa terrível. Eu vou me vingar. 35 anos depois, nós fomos para Curitiba, e eu conversando com o rapaz do Uber, falei, olha, e contei um pouquinho da minha história para ele, muito conversador, e eu abri um pouquinho o coração para ele. Eu falei, eu fiquei no hotel aqui, pertinho da rodoviária. Agora eu falei, eu vou me vingar, vou ficar no melhor hotel de Curitiba. O que era a mirrada da minha vida, meu irmão, acabou. O rio está fluindo, e eu quero profetizar que o rio vai fluir abundantemente na sua vida. Olha só, o plano perfeito de Deus é que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você vá bem no seu casamento, Ele quer que você vá bem na sua atividade profissional. Deus quer que você vá bem. Deus quer que você vá bem nos seus estudos. Deus quer que você vá bem na sua chamada ministerial, na sua chamada profética. É possível que no ano de 2020 alguns postos tenham sido entulhados, mas esses postos serão reabertos pelo poder do nome de Jesus. É possível que em 2020 você tenha tido algumas perdas e algumas paralisações, mas nós estamos entrando em 2021 debaixo dessa declaração profética amplitude, e aquilo que estava estancado, paralisado, vai se abrir, uma fonte vai jorrar, e você vai viver a plenitude do plano do propósito do Pai. Agora preste atenção. Jesus olhou, e ali a Bíblia não diz quantas pessoas tinham na sinagoga. Não diz quantas pessoas, mas possivelmente tinha muitas pessoas, porque onde Jesus estava sempre tinha muita gente. Sabe o que Jesus fez? Jesus simplesmente disse: ei, você aí, que está com a sua mão mirrada, perdeu a vida,
não tem fluxo, está restringido. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse: fica em pé. Olha o que Jesus disse: fica em pé. Mas não disse apenas fica em pé. Jesus disse: vem para o meio. Parece que não faz sentido. Como que pode Jesus expor a pessoa? Parece que é o ridículo. Mas para que nós sejamos curados e libertos, é preciso que nós nos apresentemos, é preciso nos expormos. Jesus fica em pé e vem para o meio. Aí Jesus disse: estende a tua mão. Estende a tua mão. Nós não precisamos esperar o agir, o mover das águas. As águas já estão sendo agitadas. É nos movermos para sermos curados. É nos movermos para sermos libertos. É uma atitude. Jesus está dizendo, e Jesus está aqui nesta noite, Ele está dizendo assim, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então Jesus está aqui. Você acredita? Jesus está aqui, Ele está dizendo para você assim: está com a mão errada? Existe alguma área da sua vida que está em deficiência? É possível que na sua chamada vida profissional, você esteja vivendo os seus melhores dias. É possível. É possível que no relacionamento conjugal, você esteja também vivendo a sua lua de mel. Mas é possível também que algumas pessoas foram paralisadas, perderam o prazer, perderam a alegria, o contentamento do matrimônio, do casamento. Eu não sei qual é a área da sua vida que você percebe que já não flui mais. Pessoas que elas lutam e batalham, mas elas não prosperam. Estão sempre no mesmo lugar. Entra ano e sai ano, você percebe que elas não fluíram. É mão mirrada. Mas assim como Jesus estava lá, Ele está aqui, e Ele está dizendo assim: existe alguma área da sua vida, e Ele sabe que existe. Ele está dizendo assim: fica em pé, se exponha. E Ele vai dizer mais: estende a tua mão, começa a se mover, que as coisas vão começar a acontecer. Quando eu lia e leio os livros do pastor Kenneth Reagan, eu li muito na minha juventude, sendo um pregador e um mestre, ele dizia que muitas vezes, quando ele ia assumir a plataforma para ensinar ou para pregar, ele não tinha nenhuma percepção que a unção estava sobre ele. Mas mesmo assim, ele dava um passo na direção da plataforma para estar diante da igreja. E muitas vezes ele começava a falar e a ensinar e a pregar, ele não tinha percepção nenhuma de unção. Parecia que não estava fluindo nada, mas de repente algo acontecia. Então esse de repente vai acontecer com você. Você vai começar a se mover e Deus começa a agir e algo vai começar a fluir e tudo vai mudar. Eu acredito nisso. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar, para transformar, quebrando cadeias, destruindo fortalezas. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Trazemos em nós o DNA do governo e da autoridade. Então esta influência, esta regência maligna que tem atormentado você, ela não tem direito de continuar mais atormentando você. O que tem restringido você na sua conquista pessoal, familiar, Deus deseja que o rio ele flua e você seja pleno e completo no seu lar, na sua casa, no seu casamento. É possível que nesses dias você veja publicações de pessoas, parece que estão vivendo o auge de conquistas pessoais, mas se distanciaram do propósito profético. Simplesmente é uma aparência. É uma fachada, porque ninguém pode ser pleno fora do propósito e o desígnio que Deus separou para que elas cumpram na terra. Mas aquilo que foi estancado e paralisado, a declaração é: estende a tua mão, vai voltar a fluir. E eu acredito nisso. O rio que estava entulhado, o poço que estava entulhado, vai se abrir e a fonte vai jorrar, e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado através das nossas vidas. Estamos iniciando o ano. Seja sincero com você mesmo. Em todas as áreas do teu ser, você se vê pleno? Ou em alguma área do seu ser, você diz: olha, aqui existe um déficit.
Eu tenho trabalhado tanto e me esforçado tanto, eu não tenho visto o resultado. Dentro do meu lar eu não tenho visto fluir da alegria, do gozo. Na minha chamada ministerial eu estou como que neutralizado e paralisado. Aquele prazer que eu sentia antes já não sinto mais. Olha só, e eu oro por isso, que nós sejamos como o salmista, que ele se expressa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas pessoas perderam a alegria, foram mirradas, paralisadas, neste gozo, nesta alegria, de estar congregados. Mas eu acredito que Jesus, Ele quer trazer cura e restauração, e nós seremos restaurados e curados, para o louvor e para a glória do nome dEle. Quando eu tirava férias, que faz tempo que eu não tiro férias, assim, e eu fazendo as minhas viagens, sempre eu procuro um lugar onde eu possa estar congregando aos domingos, porque no domingo, se eu estou em Campo Grande, e mesmo que eu tenha alguns dias de descanso, eu não tiro férias. Se eu tirar férias, eu não tiro férias em Campo Grande, falo, estou de férias, eu vou passar uma semana sem ir à igreja, 2 finais de semana, isso não existe para mim. Se eu estou em Campo Grande, eu estou na igreja, porque eu vou tirar férias do relacionamento com Deus e com os meus irmãos? Não, eu tiro férias do trabalho. E mesmo que eu esteja aqui, alguém pregando, eu estou aqui cultuando a Deus. Então quando eu viajo, eu não procuro qualquer lugar, mas eu tenho informações de lugares onde eu quero estar. E geralmente no domingo eu vou cultuar ao meu Deus, juntamente com os irmãos, em uma igreja. Em janeiro do ano passado, eu estava em Nova York, e novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é muita neve. Nova York agora está debaixo de neve. Espanha, muita neve. Muitos países assim. E chegou domingo de manhã, eu disse, eu quero ir a Hillsong. E eu busquei o endereço, era um lugar muito distante. Eu falei, mesmo assim eu vou. Chamei um Uber, embarquei no Uber, e eu pensei que o camarada estava me levando para um lugar estranho, porque nunca chegava na igreja. Eu acho que eu coloquei o endereço errado, não é possível. Mas depois de quase meia hora, 40 minutos, eu cheguei à igreja. Neve, gelo, tudo branco. E aí a pregação é tudo em inglês. O meu inglês não é tão bom assim. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento $1, eu sei comer, tranquilo. E eu precisava o meu celular, ele tem um aplicativo que você pode ali receber o sinal e receber na sua própria língua. Mas precisava contactar alguém. Aí eu fui e fiz tudo o que tinha que fazer. E eu participei daquele culto extraordinário e maravilhoso, fui tremendamente abençoado. Algumas pessoas perderam a alegria, estão com a mão mirrada, já não sente prazer mais de estar na casa de Deus. Mas eu estou cavando esses poços, e o rio vai fluir, e o seu maior prazer no domingo vai ser estar na casa de Deus juntamente com seus irmãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O melhor de Deus está por vir. E nós não morreremos, nós viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Se prepare. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você diz assim, aqui está mirrado? Qual é a área da sua vida que está ressequido? É do relacionamento, é da comunhão? É na questão profissional, ministerial? Qual é a área da sua vida? Escute o que eu vou dizer. A maior deficiência não é questão física, porque algumas pessoas que têm problemas físicos, eles são plenos na alma. Eu vejo alguns competidores e alguns pregadores. Existe um pregador que ele não tem as 2 pernas, não tem os braços, e é impressionante, ele ensina as pessoas, treina pessoas e motiva pessoas. Então não está aqui, não está na questão física,
ela é emocional e espiritual. Não é o físico, é o emocional e é o espiritual. Jesus, ele olhou e disse: você aí, se coloca em pé. Quem ele ordenou que se colocasse em pé? O homem da mão mirrada. Eu vou falar o que Jesus falou. E se você tem esta percepção que alguma área da sua vida você percebe, olha, não flui. Eu já fiz de tudo, mas não flui. Criou-se uma barreira, não tem o fluir. Eu vou contar até 3 e você vai se colocar em pé. Mas se você entendeu isso, é possível que muitas pessoas aqui estejam bem em todas as áreas, mas é possível que em alguma área você não esteja bem. Então você quer ir bem em todas as áreas. Você entendeu? Eu quero dar a você esta oportunidade. E a minha oração é que este rio flua. Você vai se mover, você vai estender a sua mão e as coisas vão acontecer. Já está acontecendo. Deus já está fazendo. E todos na sinagoga, e todos na igreja, e os seus amigos, de perto e de longe, verão e dirão: o que aconteceu com ele? Algo mudou na vida dele. Aquele que estava estagnado, paralisado, e tudo que ele colocava as mãos não dava certo, passou a dar certo. Foi a intervenção de Jesus. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Então eu vou contar até 3. E se você percebe que em você existe alguma área que precisa fluir, vem para cá, equipe de louvor. Precisa do fluir, você vai colocar-se em pé. Não vou falar para você vir para o meio, porque não tem como a gente se movimentar muito aqui. Se fosse outros tempos, você viria para o altar. Mas aí mesmo onde você está, você vai ser alcançado pela unção e pelo poder do Espírito Santo. E aquilo que te detinha, que te paralisava, já não vai paralisar mais. Você vai caminhar e você não vai se cansar. As pessoas dizem: estou exausto, estou cansado, exaurido, não suporto mais. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor. Esta palavra esperar não é de parar, sentar, é do verbo esperançar. Aqueles que têm esperança no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Queridos, eu estou na jornada ministerial já desde a minha juventude. Eu não estou cansado, porque Ele tem me renovado. Porque aqueles que esperam no Senhor, que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como que de águias. É o que Deus tem para você. Quando você vê uma pessoa assim: não aguento mais, não aguento mais, é muito trabalho. Ela está esperando em quem? Porque os que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam, sobem com asas como que de águias. Entendeu? 1, 2, 3.